Eu vou gravar aqui para eu não esquecer. Compartilhar uma telinha aqui com vocês. Pedrão, você assistiu a aula lá do. Essa aula aqui? Que a gente fez ela, acabou que a gente descombinou no horário, mas aí, você conseguiu assistir ela? A aula anterior a essa? Conseguiu assistir, Pedro? Eu fiz camarim um pedaço da aula e aí a gente esperou um pouquinho você aí para assistir um pouco, não terminei ela toda. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu só diminuir a minha pessoa aqui, que tá um pouquinho grande isso aqui. Isto, Edivar. Agora, agora vamos. Beleza. Antes de tudo, só lembrando rapidinho o que a gente está vendo sobre polaridade da molécula. Geometria ou forma, né? É o formato da molécula. A gente tem linear, angular, trigonal plana, tetraédrica. O que é a polaridade? Polaridade, essa ela vai ter um lado negativo positivo ou vai ser neutro. Ela não vai ter lado negativo nem positivo. Significa a gente colocar uma molécula entre um campo elétrico. O que é um campo elétrico? Um lado é positivo e um negativo. E essa molécula passa no meio, se ela não for polarizada, se ela não tiver lado positivo e negativo, ela só desce reta. Agora, se ela for polarizada, ela vai ser atraída ou para a direita ou para a esquerda. Vai depender de alguns fatores. Beleza. Polarização vem de ter uma parte negativa e uma parte positiva. Não polarizada, que seria apolar, seria não ter nada disso. A gente viu alguns valores de eletronegatividade de algumas moléculas. A gente sabe que a eletronegatividade influencia diretamente na polaridade da molécula e da ligação. Beleza. Tem uma diferença enorme aqui entre polaridade de ligação e polaridade da molécula. A gente viu que quando eu tenho uma molécula inteira, eu posso analisar somente a ligação dela. A ligação pode ser simples, dupla ou tripla. Se eu tiver elementos diferentes em cada extremidade, possivelmente eu tenho uma polaridade na ligação. Por que possivelmente? Porque talvez a eletronegatividade dos dois elementos diferentes é tão pouca diferença que não existe polaridade na ligação. Se os elementos forem iguais, igual aqui carbono e carbono, a ligação é apolar, não existe polaridade. Se for igual no caso aqui do carbono e o cloro, existe polaridade na ligação, ligação entre os dois, estou falando só de ligação. Como assim, professor? Porque o cloro, Cl, é muito mais eletronegativo, falando uma palavra mais simples, ele tem uma facilidade de puxar os elétrons para ele com maior eficiência, comparado com carbono. Carbono é ruim para puxar elétrons para ele. Então, os elétrons da ligação, eles concentram mais para o Cl, que é o cloro, do que para o carbono. Então, a parte negativa, porque elétron é negativo, fica no Cl, a parte positiva fica no carbono. Então, a ligação fica polarizada. Nesse caso, a ligação aqui é polar. No caso, carbono é apolar. Beleza. Seguindo aqui, tô dando uma revisada, viu? Seguindo aqui, a gente tem a polaridade da molécula. O que é polaridade da molécula? Eu vou olhar a molécula inteira. Não vou olhar só uma parte da molécula. Eu tenho dois métodos. Eu tenho esse método aqui, que é um método muito bom, quando a gente aprende sobre nuvem eletrônica e tal, igual a gente viu lá atrás. A gente aprendeu, acredito que vocês aprenderam também. Aqui fala pra gente, já resolve o nosso problema, porque, ó, quando a molécula é apolar, igual ele tá mostrando aqui, apolar, quando a molécula já é apolar, significa que o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, se tem quatro, foi igual ao número de grupos ligados ao átomo central, seria o quê? O número de nuvem eletrônica, cada nuvem eletrônica for ligada a um elemento químico, significa que a molécula é apolar.
Então, se o número de nuvem eletrônica, sei lá, a molécula tem 3 nuvens eletrônicas no átomo central, for ocupada por 3 elementos, ela é apolar. Já matamos aí. Agora, se o número de nuvem eletrônica ao redor do átomo central, o elemento que fica no centro lá, for diferente do número de átomos ligados ao átomo central, ela é polar. Aqui tem 2 exemplos clássicos. Eu tenho o carbono. Como ele fez ligação dupla com oxigênio, então ele tem 2 nuvens eletrônicas, uma, duas. E as duas foram ocupadas, por cada uma por um oxigênio de cada lado. Então a molécula é apolar. Respeita a regra do método 1. No segundo aqui, eu tenho o oxigênio. Ele fez ligação com os hidrogênios, 2 hidrogênios. Só que a gente sabe que sobra 2 pares de elétrons não ligantes. E um par de elétrons significa uma nuvem eletrônica. Então, eu tenho 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, só que somente 2 das 4 é ocupada por elemento químico, nesse caso aqui é o hidrogênio. Então, a molécula é polar. Esse método é muito bom. Tá? Vai com o exercício te dar dados referente à nuvem eletrônica, beleza? Seguindo nossa vida, a gente fez um exercício aqui de treinamento, eu e a Maria. Você assistiu até essa aula, você entendeu. Depois você refaça ele aí também. Tem o PDFzinho aí do material em branco. Falando isso pro Pedro. E aí a gente tem o método 2. Esse é o mais comum de apresentar no ensino médio. Eu aprendi esse na graduação, aquele método 1 aprendi hoje. Hoje não, né? Aprendi hoje que eu dou aula, vou falar assim. Eu aprendi agora, voltando da aula, mas eu tinha aprendido por esse, por vetores. O que que é esse aqui? Fácil também. Eu vou olhar a polaridade da ligação e vou saber se os elétrons estão indo para um lado ou para o outro. Aqui nesse caso, deixa eu ver uma outra molécula aqui. Pode ser essa aqui mesmo. Neste caso aqui, ó, eu tenho o CO2. O CO2, se a gente for analisar, na ligação, os elétrons vão concentrar no oxigênio. Então, vai ter um vetor para a direita, sentido direita, e um vetor sentido esquerda. Vai puxar cada um para um lado. Como ele está puxando cada um para um lado, se eu fosse olhar como um cabo de guerra, o carbono não move para lado nenhum, ele fica preso no meio, porque os elementos das extremidades são iguais. Mesmo se fosse diferente também, nesse caso ia ser apolar também. E aí o que acontece? Eu vou cortar um vetor de um lado com o outro. Então, o mi resultante, essa letrinha esquisita é um mi resultante é igual a zero, porque ninguém vai vencer. Então, quando não vence, quando é igual a zero, é apolar. Agora, no caso da água, o oxigênio é mais eletronegativo. Então, um vetor puxa para um lado, outro vetor puxa para o outro, no sentido do oxigênio. Eu gero um vetorzão maior, resultante, esse grandão aqui, ó. Então, não cancela um com o outro, então é diferente de zero. Sei lá, é 1, 2, 1,5, 2,67, sei lá, um valor. Às vezes o exercício pode te dar esses valores. Então, é diferente de zero, então a molécula é polar. Os dois métodos, para mim, é bom. Mas o método mais fácil, quando você domina a nuvem eletrônica, é o método 1, porque você sofre menos. É igual você analisar isso aqui, ó. Algumas moléculas é batida, você já vai saber a nuvem eletrônica delas. Beleza. Seguindo nossa vida aqui, a gente fez esse exercício e a gente vai fazer mais um exercício. Aí tem um resumão aqui geral sobre polaridade da molécula. Quando é diatômica, eu tenho a polar, quando os elementos forem iguais, e polares quando os elementos forem diferentes. Aí ele te deu exemplos aqui que você pode consultar para resolver lista e assim por diante, os exercícios que tem aqui. Moléculas diatômicas, ou perdão, poliatômicas, seria diferente, né, a quantidade de mais de 2 elementos ligados ali. Aí eu tenho a questão de nuvens eletrônicas, o número de nuvens eletrônicas. Se for igual, é apolar. Se for diferente, o número de nuvem eletrônica ligado com o número de elementos, é polar. Beleza. Eu tenho esse exercício, eu acho que eu não fiz, eu acho que eu pulei um exercício aqui, viu? Esse aqui, ó. Esse aqui eu não tinha feito também. Eu deixei pra gente resolver aqui juntos. Então vamos lá. Vou começar por ele aqui, da SpaceX. Um composto contendo enxofre estão presentes em certo grau em atmosferas naturais não poluídas.
cuja origem pode ser decomposição de matéria orgânica por bactérias, incêndios de florestas, gases vulcânicos, etc. No entanto, em ambientes urbanos e industriais, como resultado da atividade humana, as concentrações desses compostos são altas. Dentre os compostos, o enxofre, o dióxido de enxofre, dentre os compostos de enxofre, perdão, o dióxido de enxofre, SO2, é considerado o mais prejudicial à saúde, especialmente para pessoas com dificuldade respiratória. Beleza. Aí, em relação ao composto SO2, a sua estrutura molecular pode se afirmar que se trata de um composto que apresenta. Beleza. Como a gente está falando de polaridade, o que que eu fazeria na prova, né? Vocês fazeriam na prova nessa questão. Li as alternativas aí, né? A gente vai ver que ele está falando de geometria. SO2. Átomo central é o enxofre. Então, o enxofre vai ficar aqui, ó. S. E aí, ele vai ter uma ligação dupla com oxigênio e uma ligação. Antigamente a gente fala dativa. Hoje a gente não fala muito isso mais, não. Se eu for olhar o enxofre, ele tá embaixo aqui, ó, do oxigênio, na tabelinha periódica. Ele tá abaixo do oxigênio. Então ele tem 6 elétrons na camada de valência também. E aí o que que vai acontecer? Se ele fez uma, duas, três aqui, então vou sobrar pares de elétrons aqui em cima. Seria sobrar, na verdade, vai sobrar três, né? O cara é bem feio aqui. Vou colocar só dois aqui de representação. Então sobra uma nuvem eletrônica aqui para cima. Ela empurra a ligação para baixo. Lembra disso, né? Uma nuvem eletrônica sobrando empurra as ligações para baixo. Então a geometria é angular. Beleza. Então já mata aqui, ó, SO2. Eu posso, ó, eu vou ler só o finalzinho, porque tá falando de geometria, ó, geometria espacial angular, linear, trigonal plana, piramidal e linear. Então, logo, o que a gente tem de opção é a letra A. Aí ele fala assim, ó, ligações covalentes, polares e sua estrutura, isso, e estrutura com geometria angular. Como que eu sei que é covalente? Porque eu estou ligando uma metal com a metal. Eu tenho um enxofre que precisa compartilhar elétrons e eu tenho o oxigênio que precisa compartilhar elétrons. Então eles vão fazer a metal com a metal, então a ligação é covalente. Como ele falou que é polar, eu vou analisar. Aí eu tenho que lembrar quem que é mais eletronegativo, o flúor, depois é o oxigênio, depois é o nitrogênio. Deixa eu ver se eu tenho uma escalinha aqui mais fácil. Mas em resumo, o oxigênio vai ganhar do enxofre. Tá aqui, ó. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre. Enxofre está lá na frente. Então, quando a gente faz na escalinha de eletronegatividade, o oxigênio vai ganhar. Então, logo, o vetor puxa para cá. Eu vou gerar um vetorzão resultante para baixo aqui, ó. Ou outro detalhe, eu tenho uma nuvem eletrônica que sobrou e duas nuvens eletrônicas que foi ocupada. Então, duas foi ocupada, vou colocar de OC de ocupada, e uma vazia, seria não foi ocupada. E quando não é igual, é diferente. Quando é diferente, a gente chama de polar. Então, os dois métodos aprovam essa molécula pra gente, logo a resposta é a letra A. Certinho? Perguntas, dúvidas? Eu ainda vou melhorar muito o meu estilo aqui da aula, mas eu já estou muito satisfeito da aula para vocês. É engraçado. É a gente ter tempo, dedicação, eu poder mostrar isso aqui com calma, sem correria, sem gente atrapalhando, entrando na sala, é bom demais. Estou entendendo direitinho, que bom. E aí poder gravar, vocês assistir. Eu gosto da aula assim, ó, com prazo. Às vezes tem limitação aqui, né? Tem a limitação digital, mas tudo bem. A gente vai se acertando, vai se ajustando. Então, beleza. Compreendeu aí, Pedro? Beleza, então.
Eu recomendo vocês pegar depois e refazer os mesmos exercícios sozinho e depois vir conferindo. E tirando dúvida também no grupo. Eu recomendo. Já são exercícios que vai te embasar vocês demais. Então, beleza, continuando. É a frase que a Maria falou ontem, né? Quando a gente aprende, acho que foi assim que você falou ontem, a gente fica muito fácil, a gente olha com outro olhar, né? Então, que leve isso para a vida também, quando a gente aprende algumas coisas. Vou dar um exemplo básico de adulto, viu? Agora aqui é falando como um velho já, velho. Quando você aprende a ler manual de equipamentos, você aprende a usar ele melhor, com mais eficiência, em vez de ficar baseando a opinião dos outros. Isso aqui é um meio que um desabafo para ensinar vocês, viu? Não, é verdade. Eu não lia manual. Até um dia eu tenho uma discussão com meu pai lá, dele achar que era de um jeito, eu li o manual, falei, não, agora eu aprendi. Mas tá bom. Foi na dor. Continuando, as analogias tendem a facilitar a compreensão de vários conceitos. Por exemplo, a polaridade de ligação covalente pode ser pode estar associada a uma brincadeira infantil muito comum, cabo de guerra. Realmente, quando você tem forças iguais para cada lado, a gente pode falar que é apolar. Quando alguém vence, puxando mais para um lado, seria polar. Estraguei a sua brincadeira, a brincadeira de vocês de cabo de guerra. Agora vocês vão ver como polaridade. Isso é o mal também de estudar. A gente fica vendo as coisas depois de um ou outro olhar. É difícil desvincular. É difícil desver. Já as imagens representadas a seguir podem ser associadas à polaridade da molécula. Então tem uma diferença aqui no exercício. Cuidado, ó. Polaridade de uma ligação e polaridade da molécula. Totalmente diferente. Lembro do carrinho do supermercado até hoje. Da força da primeira lei de Newton. Não, é impossível, velho. Ontem eu tava no shopping também, é só pensando nesses trem. Aí eu fico ensinando pra Larissa algumas coisas simples, né, tadinha. Acabando com a infância dela. Com a base Mas isso é bom, viu? Com base nas informações e em seus conhecimentos em química, responda aos itens. Letra A. Qual propriedade periódica deve ser utilizada para explicar a figura 1? E aí, ô Maria, o que que você respondeu? Não sei se você fez, Pedro. Eu queria que a Maria me respondesse, porque ela falou que não estava entendendo a 1, então provavelmente ela fez. Eu quero saber o que que ela respondeu aí. E B, associa as moléculas de CSO2 e OF2 às figuras 2 e 3. O que que você respondeu aí, Maria? Se quiser mandar foto aqui, aí eu abro aqui e leio também. Então, beleza. Enquanto a Maria vai analisando ali, vai mandando, primeira coisa aqui, qual propriedade periódica deve ser utilizada para explicar figura 1? Vou tirar uma foto, beleza. Eu vou responder do meu jeito aqui. Mas agora que a gente está estudando polaridade, qual propriedade que a gente pode falar? Eletronegatividade. A gente pode falar. Vou digitar isso aqui, vou digitar. A gente pode falar de eletronegatividade. A gente pode falar aqui, ó. Eletronegatividade. Vou colocar assim, ó, asterisco. Eletro, eletronegatividade, negatividade. É, o exercício já matou, né? Polaridade, molécula, ligação apolar, ligação apolar, é, molécula diatômica, molécula diatômica. Aí eu vou colocar em parênteses aqui, é, H2, gás oxigênio, gás hidrogênio, perdão, gás, gás hidrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio e etc. Ó, o que a Maria respondeu, deixa eu só ampliar isso aqui. Não sei nem como é que faz aqui, meu Deus. Isso. Deixa eu girar aqui a imagem. Boa.
Então vamos pegar aqui, eu vou colocar aqui a sua, para a gente analisar. Ó. A propriedade utilizada é eletronegatividade, logo forma ligação polar linear. Na verdade, é apolar, beleza? Eu vi que errei. Beleza, a gente está aqui para isso. Mas isso é bom, bom que você enxergou. Porque como não tá, ninguém tá vencendo aqui, como dá para ver, a gente pode associar que é apolar. Se tivesse vencendo, a não ser que a gente fosse eu, né, eu, Edivan, estereotipado demais, falasse que os homens iam vencer das meninas aqui, mas na imagem não tá justificando nada disso. No cabo de guerra, os dois grupos estão unidos porque ambos estão puxando com a mesma corda. Beleza. É o que tá ali na legendinha. Beleza. Aí eu vou deixar sua resposta um pouquinho de lado. Então a gente chega nessa conclusão aqui. Beleza. Então eu fiz bem simples minha resposta da letra A. Beleza? Tranquilo? Consegue compreender aí, Pedro, Maria? Minha resposta ficou bem simples, mas é o que vale. A gente poderia encher mais coisinha, mas o meu objetivo não é isso. Tranquilo. Agora associa a molécula de CS2. Uma molécula que vocês têm que ficar bom nela são essas que a gente tá vendo, claro, mas um que vocês não podem pecar mais é o carbono, viu? O carbono, vocês têm que lembrar, essa aqui é a letra A, o carbono faz quatro ligações. O Pedro vai ter uma sociedade melhor que isso aí, porque ele já estudou química orgânica. O carbono faz quatro ligações. Então, ele vai fazer uma, duas, três, quatro. Ele vai fazer duas ligações dupla, com enxofre de um lado e enxofre do outro. Já enjoei. Pode enjoar não, velho. É muito bom a química orgânica. O carbono, a gente sabe que ele não tem elétrons, pares de elétrons não ligantes, porque já ocupou as quatro nuvens eletrônicas dele, ó, duas de cá, que seria uma ligação simples, outra simples, mas na verdade isso é uma dupla, viu? Eu tô falando mais simples por causa da Maria. Então ele já ocupou as nuvens eletrônicas. Então logo a molécula aqui é linear. Então se a gente fosse associar, seria o S, o CS2 é quem? A imagem 3, imagem 3. E o OF2 é quem? O oxigênio no centro, flúor e flúor. Aí eu tenho uma ligação aqui, seria uma ligação aqui. É a mesma coisa que eu trocar o flúor por hidrogênio. No lugar do hidrogênio, eu coloco o flúor. Porque o flúor ele precisa de um elétron só na camada de valência dele para ele fechar a regra do octeto. E o oxigênio sobra dois pares de elétrons não ligantes. Então, esses pares de elétrons não ligantes, que geram uma nuvem eletrônica, empurra essas ligações para baixo. Então, é a imagem 2. Beleza? Aí, aproveitando aqui para ler o da Maria, o que ela escreveu? Beleza, fez a estrutura de Lewis aqui, a molécula CS2 é referente à figura 3, perfeito. Porque por- os dipolos anulam. Por exemplo, a molécula está equilibrada, ou seja, é apolar. Boa. Se a gente fosse analisar, a molécula é apolar mesmo, tá certinho. Porque o enxofre é mais eletronegativo, então puxa para um lado, para o outro, é apolar. Já o F2, né, fluoreto de oxigênio, se eu não me engano, corresponde à figura 2, pois na ligação a nuvem eletrônica do F2 é mais eletronegativa e o átomo de F, por isso, é apolar. Beleza, mas é legal a gente trabalhar na ideia da imagem da polaridade. Beleza, ô Maria? Da geometria, perdão. Geometria. Porque se eu for olhar aqui as duas imagens, você concorda comigo que olhando de cima o elefante está assim, olhando de lado eles estão assim na imagem 3? É a mesma situação? Só que mudou o ângulo como eu estou olhando? Então, uma tem uma geometria angular, que é a imagem 2, e a outra é linear. Beleza? Tranquilo? Posso seguir aqui? Beleza. Mas estamos no caminho, viu? Quando eu faço essas considerações, essas correções, é para somar, viu? Não tô falando que só eu tô certo e vocês não. É para somar. Eu vou aprender com vocês também. Beleza. Resolvendo este exercício, determine se as moléculas a seguir são polares ou apolares. Então vamos lá. Eu vou ser um pouquinho mais criterioso para resolver. Criterioso não, vou ser um pouquinho mais objetivo
e detalhar nas que precisa detalhar. Beleza, eu tenho duas moléculas aqui, que é o hidrogênio e o bromo, HBr. Se eu for lembrar aqui, ó, rapidinho, ó, se eu for lembrar aqui, ó, moléculas diatômicas formadas por dois átomos. Quando elas são apolares? Quando os elementos forem iguais. E quando elas são polares? Quando os elementos forem diferentes. Então, se eu for olhar aqui, ó, o hidrogênio e o Br são elementos diferentes. Então, essa aqui é polar ou apolar? Digita aí. Deixa eu ver se tem café aqui ainda. Tem não. Polar ou apolar? Polar. Boa. Corrigi não, que eu já sei que você escreveu polar, hein? Essa aqui é polar, porque o Br vai puxar, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. O N2 é uma molécula apolar, porque é formada por mesmo elemento, seria N ligando tripla ligação com outro N, beleza? CF4. CF4 é assim, ó. Carbono é o átomo central, faz quatro ligações. Uma, duas, três, quatro. Flúor aqui, flúor aqui, flúor aqui e flúor aqui. O flúor é mais eletronegativo. Então, um flúor puxa para baixo, um flúor vai puxar para baixo. Pode falar aí no comentário se é apolar ou apolar. Um flúor puxa para a direita, um para cima. Então, o de cima já cancela com o de baixo. O da direita cancela com o da esquerda. Então, a molécula aqui é apolar. Beleza. CH2O. Como que é o CH2O, professor? É o carbono, aqui, hidrogênio ligado. Lembrando que o hidrogênio faz quatro ligações. Fez duas simples, duas com oxigênio. O carbono é o átomo central. Aí eu te pergunto, essa molécula é polar ou apolar? Escreve aí, vamos ver se vocês vai. Apolar é junto, viu, Pedro? Não sei se você errou aí para digitar, só pra gente ir com detalhes, né? Eu também erro. A Maria falou que é apolar. Beleza. E o C e o Pedrão? O que você fala para mim? Polar. Então vamos analisar aqui. Rapidex. Porque o oxigênio é eletronegativo. Mais eletronegativo, beleza? Então, se o oxigênio é mais eletronegativo, Maria, você concorda que um vetor está puxando para cá, né? Na ligação aqui. Entre o hidrogênio e o carbono, ó, para vocês verem aqui, valores. Ó, hidrogênio está aqui, carbono está aqui. Quem tem um valor maior? O carbono, 2,5. Quem tem menor? O hidrogênio, 2,1. Beleza? Aí quando eu vou lá no exercício, que é esse exercício aqui, o que que vai acontecer? O carbono vai puxar elétrons para ele na ligação e aqui vai puxar também. Se você for reparar, os três vetores, nenhum deles estão se cancelando. Aí talvez você pode falar assim, professor, mas a nuvem eletrônica está sendo ocupada entre eles. Aí que mora a jogada. Porque se eu for olhar aqui o carbono, se as nuvens eletrônicas estão sendo ocupadas bonitinho aqui, ó. Aqui tem uma nuvem eletrônica ocupada, aqui também, e essa aqui também. Então, o número de nuvem eletrônica do carbono é igual ao número de elementos ligados às nuvens eletrônicas apresentadas aqui. Só que aí tem um problema: o oxigênio é mais eletronegativo. Então, o Mi resultante, que é o vetorzão maior, ninguém vai cancelar com ninguém nesse caso. Então, os vetores estão se ajudando. Então, vai dar uma força para cá. Seria o oxigênio puxando, o carbono também. E quando chega aqui no carbono, os elétrons, então eles vão ser puxados para o oxigênio. Então, se eu não tenho uma estabilidade entre quem puxa e quem puxa, eu chamo isso de polar. Beleza? Conseguiu entender aí, Maria? Você viu que agora o método um ficou um pouco. Ficou um pouco, não, né? Ele não conseguiu justificar que essa molécula. Compreendeu? Compreendeu? A gente tem que tomar cuidado, porque nesse caso aqui, aí eu tenho a diferença de eletronegatividade, que é o oxigênio que está na molécula. O que matou esse exercício é a eletronegatividade.
O NF3 é polar a polar, escreve aí. NF3. Lembrando, outra molécula que vocês têm que ficar bom é o nitrogênio. Nitrogênio faz 3 ligação. O flúor só faz uma. Então, NF3 é isso aqui, ó. NF3. N, é, N, uma, duas, três. Flúor para cá, flúor para cá, flúor para cá. Professor, por que que você desenhou assim? Para dar distanciamento. Não, na verdade é assim, ó. Perdão, fiz errado aqui ainda. O nitrogênio faz 3 ligação, só que tem 5 elétrons na camada de valência. Se ele tem 5, sobra um par de elétron para cima. Sobra aqui, ó, um par de elétron para cima. Aí aqui, aquele método 1 já justifica. Porque eu tenho uma nuvem eletrônica para cima, empurra as ligações para baixo. Então eu tenho um vetor puxando por flúor aqui na ligação, nessa ligação e nessa ligação. Beleza? Se eu somar os vetores aqui, ó, eu tenho um vetorzão aqui para baixo. E outra, eu tenho 4 nuvens eletrônicas, só que somente 3 estão ligados. Ó, que eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas, só que 3 estão ligados. Então, logo essa molécula aqui, você falou apolar. Difícil é pensar num desenho. Beleza, então é refazer o exercício, é refazer essas moléculas. Esse é um exercício bom de treinar. Lembrando, quando o número de nuvem eletrônica é diferente, a molécula é polar. E outra, quando eu puxei aqui, os vetores deu um vetorzão para baixo. A gente acabou de fazer uma polar. Então, a molécula é polar. Vou te responder aí, viu, Maria? A molécula é polar. Aí ela falou piramidal. Sim, é piramidal, que é a geometria, né? Mas a gente está analisando a polaridade, né, da molécula. É piramidal. Isso aí. Porque o nitrogênio fica em cima, fica como se fosse uma pirâmide, né? O desenho de uma pirâmide aqui, ó. Cara, é assim, né? Desenho de uma pirâmide. Tá feio, mas deu para entender. Beleza, então respondemos a segunda, como polar. Entenderam? A próxima molécula muito conhecida, que é o oxigênio, a H2O. A gente já sabe que ela é polar. Vou refazer ela rapidinho. Oxigênio no meio, hidrogênio, hidrogênio. Eu vou deixar mais um exercício bônus aqui, daqui a pouco vamos pôr ele aqui. Faltam 6 minutinhos para fechar esse primeiro bloco. E aí a gente vai fazer mais um, que vocês vão fazer mais um aqui. Vou pôr uns dois aqui para vocês treinar. Fazer ao vivo aqui mesmo. Beleza, eu tenho uma nuvem eletrônica sobrando, outra também. Então a molécula é polar, a gente já sabe que a água é polar. É facinho. Tem uma piada bem ruim. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Molécula polar, urso polar. Meme. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o meme. Deixa eu ver se eu consigo abrir a imagem. Esse aqui é o meme, ó. Esse aqui é o meme. Pra vocês nunca mais esquecer. Esse é o meme. Vou postar ele lá no Instagram hoje. Me tira daqui rápido. Que medo é esse? Porque a água é polar e o urso é polar. E o que que significa isso? Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. A gente vai estudar sobre isso. Sobre quem dissolve quem. Dissolver mesmo. Você colocar açúcar na água, dissolver, entendeu? Dissolver. Beleza? Aí aqui é um memezinho para quem estuda já entende. Uma frase clássica de química resume um desespero. Porque a água é polar, o urso é polar. Urso polar, água polar. E aí, miscíveis é semelhante, dissolve semelhante. Um dia eu posto essa piada de novo, vocês vão entender com mais classe. Demorou aí, mas eu acho que a ficha caiu. Uma piadinha nerd, o nome disso. Beleza. Último. CH2, Cl2. O carbono faz 4 ligações, então fica no meio. O hidrogênio só faz uma. O cloro faz uma também.
Então vai ficar Cl, Cl, hidrogênio, hidrogênio. Eu tenho certeza que é apolar. Ó, isso aí. Quatro nuvens eletrônicas, quatro elementos associados aqui, ligados, né, nas quatro nuvens eletrônicas, apolar. Beleza? A molécula aqui também, dependendo do jeito que você desenhar ela, mas ela vai ser isso aqui mesmo, viu? Porque aí ela vai ser assim, ó. A geometria dela, lembra qual que é a geometria dela? Vocês conseguem associar aí ou não? Vê se vocês lembram qual que é a geometria dessa molécula. Tetraédrica. Boa. Isso aí. Tetraédrica. Aí eu tenho vetor. Aqui tá mal desenhado. Mas seria nesse contexto aqui, ó. Opa. Seria vetor para cá, vetor para cá, vetor para cima, vetor para baixo. Beleza? Vamos fazer mais um aqui. Tem 3 minutinhos. É o prazo em resolver mais um exercício. Beleza. Resolvendo esse aqui, deixa eu ver se esse é mais rápido, mas é esse aqui mesmo. Então vamos lá. Analise o quadro. Amônia, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, tetracloreto de carbono. CCl4. De acordo com o quadro, a substância constituída por moléculas apolares que apresentam ligações polares são. Então ele quer saber substâncias por moléculas apolares que apresentam ligações polares. Tem uma que você já tem que matar ela de cara, que é o CO2, que é carbono, dupla ligação com oxigênio, dupla ligação com oxigênio. Cara, essa você tem que ficar boa. Porque o CO2 ele vai aparecer demais em estudos de chuva ácida, meio ambiente, estudo de óxidos. Vocês vão estudar sobre eles. Óxidos não é óxidos. Isso mesmo. Vocês vão estudar demais, mas não é o CO2, vai estudar o CO, na verdade. Aí, por que que ele quer saber, ó? O CO2 é uma molécula apolar, mas a ligação dela é polar. Eu falei isso com a Maria na aula. Como que eu sei? Porque o oxigênio é mais eletronegativo. Então, na ligação, puxa para um lado, puxa para o outro. Então, a ligação é polar. Só que a molécula inteira é apolar. É o que ele pediu. Então, eu já resolvo aqui um pedaço, ó. Dióxido de carbono onde tá? Dióxido de carbono tá na letra B, letra C e só. Só a letra B e a letra C. Agora eu tenho que saber se o dióxido de enxofre e o tetracloreto de carbono é apolar com ligações polares. Aqui eu resolvo, ó. Porque o carbono faz quatro ligações, todas elas com o Cl. O Cl é o cloro, ele é mais eletronegativo. Ele é mais eletronegativo. Então ele puxa os elétrons para ele, o Cl, o cloro. A ligação é polar, ela é polarizada, porque o cloro puxa para ele, né? Só que a molécula em si, ela é apolar, porque esse vetor de cima cancela com o de baixo, da esquerda cancela com a direita. Então a ligação é polar, mas a molécula é apolar. Então a resposta certa para gente é a letra B, dióxido de carbono, que é o CO2, e tetracloreto de carbono. Resolver mais um, entendeu? Vai fechar a aula aqui, que tá menos de 1 minuto, e aí daqui 10 minutinhos, vou comer um pão ali que eu nem lanchei hoje. E aí a gente volta aqui e resolve mais uns exercícios. Beleza? Eu já subi essa aula aqui para vocês lá também. Então daqui 10 minutinhos a gente volta. Valeu, brigadão.